Quem é que vai com Jesus estar lá, lá no céu, lá no céu? Quem dessa graça vai desfrutar? Mas tu, vou eu. Quem vai provar esse santo amor, longe de toda tristeza e dor, junto com Cristo, seu Salvador, mas tu, vou eu. Logo o cristão vai deixar a cruz, lá no céu, lá no céu, ter a coroa de glória e luz, mas tu, vou eu. Vai sim de Cristo semblante ver, suas palavras ouvir e ter gozo de celestial prazer, mas tu, vou eu. Quem vai ainda querer entrar lá no céu, lá no céu, pois se dirá não há mais lugar, mas tu, vou eu. Quem vai parar na miséria atroz, sem mais ouvir a celeste voz, vai por desgraça qualquer de nós, mas tu, vou eu. Quem vai ter parte na adoração, lá no céu, lá no céu, e os redimidos a Deus darão, mas tu, vou eu. Quem com o coração celestial parte terá no louvor real, livre de todo poder do mal, mas tu, vou eu. Procurar, viu? Nunca tinha visto, ouvido e achei lindo. A gente olha assim e já fala, Senhor, aí tem muita coisa boa, né? E eu amei, meu Deus, coisa mais linda. Quem é que vai? 257 do Cantor Cristão. (258)
pecados sem tardar. Olha bem que o tempo foge, é perigo demorar. Louco está ser, não tem emendas, sabes que há de chocar. O Deus reto, justiceiro, que tempo de condenar. Ora agora tuas culpas, vai a Deus as confessar, e se não sem mais remédio, tarde então has de chorar. Se a tua que te aflige, ou então has de sofrer no tormento sem alívio, para sempre te padecer. Oh, remanso e pranto tarde, tu dirás eu infeliz, eu perverso e desgraçado. Deus chamou-me e eu não quis. Ouve a Deus, escuta agora, sim, enquanto a vida dá. Pois naquele grande dia a justiceiro ia descer. Chora agora. Glória a Deus. Chora agora, né? Bendito seja Deus. Há cantor cristão também que tá coisa linda, né? Meu Deus, maravilhoso saber que um lugar tem quem louva com cantor, outro tem quem louva com a harpa, né? Outro tem quem louva com os hinários, que tem hinários adventistas, hinários CCP, outros hinários. E todo lugar tem essa beleza, essa reverência, né? E a gente vê que em todos eles realmente coloca o Senhor como centro, como Salvador, Consolador, Libertador, Justiceiro, né? Juiz, mas acima de tudo, como aquele que hoje está com os braços estendidos, chamando para consolar, para libertar, para secar lágrimas, né, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja, Senhor. Glória a Jesus.
findando o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar e descenda de ter tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não vai te satisfazer. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riscas, amigo, quando ouviste falar em Jesus? Não é só mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Vens marchar a tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. São os crentes com corações limpos poderão ter o povo no céu. Meu amigo, tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Desceres deixar teus pecados, entregar tua vida
Jesus, brilhará sem na última hora caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, glória a Deus, né? Rei da glória, tu és hoje. Resolve, né? O Senhor não é aquele que, né? As coisas concernentes à salvação, né? Mas tudo que é da vontade de Deus, Ele faz na hora, né? Aquilo que nós buscamos e toda vez buscamos com muitas delongas, às vezes, né? O Senhor deixa resistindo, né? É nós mesmo que temos que montar alguma coisa, né? O Senhor está pronto. Quem que tem que se aprontar somos nós, né? Como aqui, né? Hoje tem um convite, hoje é tempo, amanhã pode ser tarde. Né? O Senhor já está pronto e tudo que e para a salvação o Senhor já tem as vestes, se você vir te cobre com ela, glória a Jesus, né? E que quem assim já está vestido quiser por ela, né, irmãos? Glória a Deus, que tome, que pegue na mesa, que pegue das mãos do Senhor tudo que precisa para manter limpa, para limpar, né? Quando for preciso, né? Deus é o Deus do já, né? Se algo demora, nós devemos entender o porquê, o que nos falta para melhorar, o que devemos deixar, a vez de pedir, né? Ou fazer para alcançar. Temos também muito, né? A fazermos. O certo é que nunca é Deus que tarda, né? Depende de nós, né? Bendito seja Deus, pois o Senhor não mente. Ele diz que tudo que nós, ao chegarmos aos seus pés e for ser a tua vontade, nós pedimos, nós teremos. Glória a Deus, né? Então, eu peço e não aconteceu. Então, veja o que precisa você fazer. Porque o Senhor é o Deus de hoje, é o Deus do já, né? Bendito seja Deus. Vamos lá, aqui tem um que eu não conheço. Vamos tentar mais esse. Alma ansiosa, Jesus. Só vejo trevas e furor da tempestade e o furacão. Só vejo cheio de pavor.
Estou a procurar para minha alma o Salvador. Corredor tenho terra remar, nenhum achei meus olhos elevei ao céu, chamei aos anjos com ardor, ó Cristo pode ter e salvação só Ele te dá. Ao pé da cruz estou, Senhor, contrito rogo a ti perdão, e por teu sangue remidor eu peço minha salvação. Conhecia também essa versão, hein? Coisa linda, Jesus, maravilhoso. Tá dormindo ou tá acordado, mãe nova? Que coisa linda, cantor. Pois eu tô 70 anos na Batista e nunca vi cantar isso. Mas por isso você está aqui, para viver e cantar, viu? Como que eu vou estar com 70 que tem só 53, né, meu nova? Mas ele sabe ser cruel. Vamos voltar aqui, vamos tentar outro aqui. Tal qual estou. Ela está dormindo. Eita glória, viu? Já colheu a rede aí, meu bem?
estou, eis-me, Senhor, pois o teu para inventar, gente. É bonito, mas para cantar assim, eu nunca cantei. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remito, verteste pelo pecador, ó Salvador, e assim vai. Eu vou aprender, viu? Tal qual estou. Ai, Jesus, segura bem nas minhas mãos. É, Pedro. É outro aqui, né? Vamos tentar, né? Achei a fonte, carmesim que Jesus abriu, meu Jesus abriu, na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu sobre a cruz para me salvar, castigado padeceu. A cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou a vida eu consegui. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, contigo castigo padeceu. Assim, pois fez-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Eu sei, assim eu creio sim, Jesus
salvar, castigado padecer. Da glória, mas conseguiu, né? Também nunca tinha cantado aqui no cantor, meu Deus, né? Olha, só uma demonstração daquele que vale a pena assistir. Eu não aprendi a música assim, né? Depois, quando fui tocar sax, o irmão aproveitou que eu não sabia, mistura aqui, enfim, meu Deus. Essa salada, não sei se é brasileiro ou o que é, mas eu só sei que a gente, no tempo que a gente está aqui, a gente vai aprendendo muitas coisas com os irmãos, assim, né? Errando, aprendendo. E acho que o tempo que eu peço que eu fico mesmo é mais com os irmãos aqui. Mas então a gente, assim, alguém pode falar, né? A prova clara que eu nunca estudei, que eu não sei mesmo, assim, muitas coisas, essas coisas que eu tenho que procurar aqui, eu vou tentar aprender aqui, meu Deus, o que eu faço? Né? E a gente vai indo pela misericórdia de Deus, mas a gente, graças a Deus, que além das nossas imperfeições, dos nossos erros, de tudo que a gente não sabe, supera o amor a Deus, né? E a gente sabe que o porquê de todas as coisas, quem sabe é Deus. A gente sabe o motivo de nós estarmos aqui, né? A alegria que nós encontramos na sua presença, e tudo isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, que nisso é o que eu sempre falo, né? Eu gosto muito assim de meditar, de falar com Deus. E é gostoso, né? Porque realmente para mim o momento de ter paz é o momento que eu falo com Deus, que eu estou com Deus. Porque as pessoas às vezes falam coisas, tudo bem que ela fala, que aquieta a nossa alma, são coisas que ela fala concernente a Deus, ao seu Filho, ao reino dos céus, né? Então, quando nós estamos com o Senhor, não é ninguém falando dele, é Ele próprio conosco, né? Então é maravilhoso dele meditar, por Ele chamar, né? E claro que nós temos também momentos, né, onde nós oramos, nos colocamos em joelho, tal, mas nós não podemos também achar que falar com Deus é só curvar o joelho. Daí vai vir aqueles ignorantes falar, ele falou que não precisa dobrar o joelho para orar. Não, eu quero dizer que nós vivemos uma carne, essa carne tem limitações. Minha mãe mesmo, ela vai orar, ela já não consegue mais orar de joelho, ela ora sentada pelo problema que ela tem no joelho, e tantos irmãos assim. E se fosse, né, só de joelho que Deus ouve, como que fica, né, irmãos? Se fosse assim, então não vai quebrar o joelho, mas tem que estar orando, porque Deus é acima de todas as coisas. Mas o nosso Deus não é dessa maneira, como muitos homens entendem, né? Pelo menos eu penso assim, sinto em paz. Quando tenho paz no meu ser, com tudo que eu penso a respeito do Senhor. Sinto Ele me confirmar, né? Se eu penso diferente, fica na tua paz, que da minha ninguém tira. Mas o que eu quero dizer... que é tão maravilhoso a gente quando estamos com Deus mesmo, né? E estar com o Senhor é o momento que mais dá paz para nós, né? Às vezes com os homens colocam dúvida, trazem incertezas, nos traz insegurança, nos traz juízo. E o Senhor, tendo todo o poder, né? Nós encontramos paz nele. Às vezes eu leio a palavra e falo assim, Senhor, que palavra pesada, como quando ele falava, né? Senhor Jesus, alguns achavam o seu sermão pesado e até diziam, quem poderá se salvar, né? Porque se nós formos levar ferro e fogo, como o homem, né? Talvez a mão pesada, mas né, existe lei, existe sim, sentença, existe julgamento, existe juízo, né? Existe condenação, mas entre tudo isso, ou sobre tudo isso, né? E antes de tudo isso, existe o amor de Deus. Existe um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus paciente, um Deus que ama, um Deus sofredor, né? E isso nós falamos desde quando nós o servimos, por conhecer e por provar, né, em todo instante isso nele. Então é maravilhoso estar aos pés do Senhor, né, e falar com Ele deitado, falar com Ele sentado, falar com Ele andando, e falar com o Senhor, agora eu vou querer jogar os joelhos no chão, né, Senhor, agora eu não posso, agora eu estou sentado, estou deitado, mas não vou deixar de falar contigo. E o gostoso é o Senhor confirmando, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, pode falar, né?
O Senhor não é aquele que fala, fica quieto que agora não tem um tempo, tem outro para dar atenção. Ele tem tempo para todos nós, Ele cuida ao mesmo tempo por ser onipresente, onisciente, onipotente. Então, que Deus é como o nosso, né, irmão? Nem poderia ser, porque não existe outro Deus. Deus, só Ele, né? Só Ele é Senhor, só Ele é Deus, né? Mas existem imitações, existe, né, muita falsidade, muitas coisas que se dizem ser autênticas, mas autêntico só é o Senhor. E nós assim damos graças a Deus, né, por tê-lo como Deus na nossa vida e nos fazer exercitarmos aquilo que nós aprendemos. Glória a Deus, misericórdia, amor, né? Se nós permanecermos, glória a Jesus, né, digo, principalmente em relação às lives, né, com tanto defeito, com tantas falhas, com tanta desafinação, com todas as coisas que alguém pode falar, será que ele não acha, será que ele não percebe, será que ele não vê que ele erra, que ele faz assim? Eu vejo tudo isso longe de você, mas eu tenho entendido o propósito de Deus, né? E eu vejo que o Senhor não vê dessa maneira, e os que estão aqui por me amar e por amar a Deus também não vê dessa maneira. Glória a Jesus. Hoje andando, eu sempre falo, né? Eu falei, Senhor, eu acho que ontem falei na live sobre as pessoas, né? Que todos nós temos erros, todos nós erramos. E pensando nisso, hoje estendendo mais nesse assunto sozinho, vem no meu pensamento, mas o homem não pode mesmo ser perfeito, né? O homem não tem como ser perfeito. Eu acho que tudo é permissão de Deus mesmo, né? Porque ele não é preparado para ser perfeito. Ele é cercado, né, pelo ego. O ego é inflamado, né, irmãos? O que acontece é que as pessoas que colocam o Senhor, né, esse ego desinflama, mas se você não vacilar, o ego inflama rapidinho, daí começa a achar eu faço, eu sou melhor, querer desprezar, querer pisar, né, querer escolher, querer pôr para fora isso, querer, né, e assim vai, né, caminha a humanidade, caminha o homem, glória a Deus, né, mas o Senhor, Ele é diferente, né, a gente escuta e vê Ele, né, muitas das vezes fala, Senhor, está tudo errado, e a gente fala, mas o Senhor está aqui, né? As pessoas muitas vezes vão embora e o Senhor continua aqui. Não quer dizer que Ele esteja aprovando, né, o que nós estamos fazendo, né? Mas quer dizer que Ele não abre mão de nós, né, irmãos? Então eu creio nesse Deus, que jamais o Senhor nos deixa, jamais o Senhor nos abandona, né? E até na palavra fala, quando Ele falou que não queria mais Israel, lá que Ele rejeitava, que Ele, se você fizer isso aqui, né, eu vos deixarei. Quando o povo voltava, Ele estava lá, né, pronto, glória a Jesus, mostrando que Ele ama realmente. Por amar, Ele deseja, né, o que é dele, junto com Ele, né? Então nós damos graças a Deus. Por isso que hoje que eu aqui permaneço com os irmãos e entendo dessa maneira que o homem precisa ter os seus erros, as suas falhas, para que seja como se fosse um cabresto, para que quando ele achar, né, um ter limite, ele também ter, digamos assim, os escorregões dele, e ele vê que ele não, ainda que tenha pessoas muito duras a serviço, e mesmo vendo, ele ainda quer se colocar acima do outro, mas se ele não vê, tem multidões que apontam o dedo para ele, né? Às vezes, né, diante do mundo também não importa muito nós nos justificarmos também, né, irmãos? Então, às vezes depende, né, se os nossos frutos, que nós trazemos à luz são coisas más, não adianta falar que eu sou bom, né? Mas, então por isso que Deus é maravilhoso, e por isso que eu entendo que o homem não pode realmente ser perfeito aqui na terra. É necessário para ele poder para ele reter a humildade, para ele reter, né, o temor e entender a dependência dele de Deus. Se ele se aperfeiçoasse em vida, né, a soberba se assenhorearia dele também. Eu vejo dessa maneira, né? Então, glória a Jesus, por isso que acredito que nós somos ensinados, né? O Senhor poderia ter falado, você vai, até você se batizar e entregar o teu coração para mim, porque o batismo também não quer dizer nada, porque eu acredito que parece que tem mais gente batizada do que pessoas que servem a Deus, né? Mas quando você entregar o seu coração a mim, né, eu vou, né, sei lá, você vai, né, você vai ter comunhão comigo, né? E quando você orar, né, você vai continuar pedindo perdão. O Senhor não falou para quando, né, agora você batizou, você aceitou Jesus, você deixa de pedir perdão, porque todos os seus pecados foram perdoados. Não, Ele nos ensinou na oração, né, que nós devemos, antes de falar com Deus, pedirmos perdão.
Ele mesmo já nos alertando que nós estaríamos ainda sujeitos e que nós erraríamos, porque seria em vão, seria debalde, o mesmo Cristo que falou para nós não usarmos de vãs repetições quando formos falar com Deus, nos recomendar toda vez que nós fôssemos falar, né, pedíssemos a Deus perdão. Ou seja, já mostrava que o homem continuaria a errar, né, irmãos? E esses erros não compete a mim nem a você querer julgar que eu sou melhor no meu pecado do que o outro. A quem se assenta e começa a falar, o meu pecado não é como o dele, isso eu não fiz. Eu não estou falando de moral, né? Moral na sociedade, né? Onde todos têm deveres, né? Crendo ou não crendo, né? Estou falando no quesito de temer a Deus, né? As pessoas, o pecado que, né, é contra a santidade do Senhor, né? Que claro que ela também inclui moral, mas estou falando das pessoas que realmente temem na moral espiritual dentro daquele que teme ao nosso Deus. Eu não tenho como me assentar, né, e querer julgar e falar aquele ali, né? Eu estou bem melhor na presença de Deus, né, irmãos? Porque e tem que ser assim. Que nem diz o outro, né? Quem tem o seu rabo preso não tem como falar do outro, não é verdade? E espiritualmente, desculpa o linguajar, né, grotesco, mas é da mesma forma, né? O Senhor fez tudo perfeito, tudo maravilhoso. Ele mostrou que realmente conhece como é o homem e deu rédeas, colocou rédeas em nós para que nós possamos, né, estarmos assim na medida que nós precisamos estar, né? Reconhecendo que nós somos falhos ainda, que nós erramos, que nós pecamos, que nós somos e sempre seremos dependentes de Deus. Uma pessoa, quando ela é dependente, é porque ela vive a todo instante precisando, né? O Senhor não nos tornou independente, né? Nós somos dependentes do Senhor. Quando Ele nos coloca como servos inúteis, quer dizer que é só através do Senhor que nós somos capacitados para fazermos alguma coisa, né, diante da sua presença e lhe agradar, né, irmãos? Então, dependente, não tem como falar do outro, uma vez que você depende do mesmo para suprir as suas necessidades também. Então a gente dá graças a Deus, né, por esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que tudo que fez perfeito, mesmo no homem havendo tantas imperfeições. Daí a palavra diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que servem a Deus, que entendem, né, a vontade de Deus, e nós realmente entendemos, né, que era por assim errarmos que nós vivemos nessa busca constante, querendo nos aperfeiçoar. E se todos se achassem perfeitos, talvez se acomodassem, né? Viviam só batendo no peito em vez de dar glórias a Deus, né? Então, glória a Jesus, né, irmãos? Por nós assim temos esse Deus que nos ilumina, esse Deus que nos dá a sua medida, e a sua medida é a igualdade, é nivelar-nos, e entendemos que uma vez que essa é a condição, que todos nós somos dependentes, todos nós somos inúteis, e todo bem que nós temos, primeiro nós recebemos do Senhor para lhe devolver, nada é nosso, glória a Deus. Então só cabe a nós, num ajuntamento, todos darmos glórias a Deus, né? Sempre falo que é do homem o olhar, né, nas coisas, a busca do som perfeito, de uma voz, de um coral, de uma orquestra, né? Isso daí de uma afinação, e nada está errado, é do homem, nós queremos, nós gostamos, né? E é maravilhoso quem canta bem, quem tem voz bonita, quem é voz afinada, quem sabe o tom, quem toca, é maravilhoso, isso não se pode negar. Mas o que eu quero dizer é que damos graças a Deus porque o Senhor é diferente, porque nem todos tocam, nem todos cantam. E o que seria então desse se o Senhor, né, só fosse tocado ou mais tocado pela perfeição que o homem apresenta a Ele? Então o Senhor, né, Ele derruba esse pilar que as pessoas às vezes falam, tenho que dar o melhor para o Senhor. Nós temos que dar o melhor para o Senhor, mas a gente entende que muitas pessoas, né, acham e cobram das pessoas esse melhor em questões de perfeição, né? O nosso melhor para o Senhor será tudo aquilo que nós oferecemos a Ele com os nossos limites e com a nossa sinceridade. O Senhor, Ele veio tirar o jugo pesado, Ele não vem impor, né? Então há muitas pessoas sendo castigadas por homens e mulheres que cobram dele, né, em nome de Deus, coisas que Ele não tem mais força.
e estão sendo esgotados, né? De todas as formas, né? Nosso Deus é um Deus redentor, é um Deus que veio para aliviar, é um Deus que veio para dar repouso, é um Deus que veio para fazer o homem descansar, né? Tudo aquilo que te oprime em nome de Deus, sai fora. Não importa se é ancião, se é pastor, se é cooperador, se é diácono, não importa se vão te pregar para você que Deus está falando, que tu vai para o inferno, porque você está falando desse, que do ministério não se fala. Realmente nós não temos uma pessoa, até por educação, né, não convém ficar falando, né, de ninguém, né, mas nós podemos sermos sábios e falar: para mim não serve, para mim não dá. Entrou por aqui, saiu por ali mesmo, né, porque não passou nem por outro ouvido, né, irmãos? E para que nós possamos assim sempre permanecermos com o Senhor, que o Senhor não falha, o Senhor não engana, o Senhor não muda, o Senhor recebe a nós na medida exata que nós temos para lhe oferecer. Agora cabe sim a mim, cabe a você entender a nossa medida, para não darmos ao Senhor o nosso pouco, né? Às vezes nós empenhamos a nossa força, a nossa busca no que é nosso interesse, mas nós devemos entender que nós somos interesse do Senhor, e como interesse dele nós devemos lhe corresponder. Daí a pessoa fica pensando: para mim lhe corresponder eu preciso ser perfeito, porque ele é perfeito. Não, o Senhor fala: sede santo como eu sou santo. Como nós vamos ser santos como ele é santo? Estando nele, porque quem nos santifica é o Senhor, por isso nós somos dependentes. E tudo que ele pede é aquilo que ele mesmo tem para nos dar. Se ele cobra a perfeição é porque ele pode nos aperfeiçoar. Então tudo que o Senhor nos exorta a buscar, ele é a fonte. E o que é impossível para nós é possível para ele. E assim ele nos mantém aos seus pés. Estar aos seus pés não é para nós imposição, obrigação, jugo, é para nós alívio, paz, alegria, é para nós alimento e refrigério, né, irmãos? Por isso, glória nós te damos, Senhor, por essa vida nova, na tua presença. Glória a Deus, né? Irmãos, quando nós estivermos aqui falando, não fica comentando outras coisas que não fica, parece que fica esquisito, né? A gente está falando aqui, alguém, não vou nem falar para não pegar para a pessoa direto. Fica estranho, você está falando aqui, alguém escrevendo outra coisa assim, como que está dando atenção para outra pessoa, fica muito esquisito, tá? Mas diante disso tudo, vamos terminar aqui. E agora sim, agora é a hora de saudar, de dizer amém, né? Quando alguém estiver falando, a pessoa tem que, né? Essa pessoa, vamos entender as coisas para fazer correto. E sabe que a gente fala mesmo. Deus abençoe todos os irmãos que participaram, que estão aqui, glória a Jesus, e que o Senhor possa assim nos fazermos permanecermos nele, glória a Jesus, e certamente essa alegria nunca irá faltar, porque essa alegria vem do Senhor. A glória também não irá faltar, porque a glória virá do Senhor. O certo é que os homens podem se enfraquecer, mas o nosso Deus permanecerá da mesma maneira que Ele sempre foi e será, né? Paz de Deus, paz do Senhor, graça e paz. Um final de semana abençoado a todos, um bom descanso. Glória a Jesus e muito obrigado. E Deus abençoe cada vez mais aqueles que nos apoiam, tá bom? Paz de Deus, paz do Senhor, graça e paz para todos. Deus abençoe.